dinheiro que a gente tinha para abrir a empresa, como eu te falei, eu fui juntando um pouquinho, do meu brother e do meu sócio, que é o Bruno, né? E da minha sócia, que é a Bárbara. A gente, quando juntou eu e o Bruno primeiro, a gente viu que não ia dar para abrir a clínica, cara. Não é para gerir ela, não é para abrir, para comprar as coisas, para comprar a longarina, para comprar a cadeira odontológica, que é muito caro, nesses materiais odontológicos são muito caros. Então, a maior dificuldade foi essa. Então, a minha grande vantagem, a nossa, eu e meus sócios, foi que eu já tinha uma mini fama na região onde que eu abri e facilitou muito, porque quando eu abri a clínica, todo mundo falou, pô, é a clínica do Dr. Túlio. Show. Então, gerou uma responsabilidade. Então, na época eu trabalhava com aparelho, ortodontista, e assim, uma média de uma clínica popular daquele nível, se tivesse as 5 cadeiras ali funcionando, um fluxo bacana... Quando você fala 5 cadeiras, é o quê? 5 consultórios, 5 cadeiras odontológicas. Isso, me perdoa, porque para mim acho natural, não é isso. Então, 5 consultórios. Então, assim, eu montei salinhas. Isso, é porque tem a sala que é o consultório. Você montou uma clínica mesmo, show. Isso, montei a clínica mesmo. Então... A dificuldade que a gente teve, a vantagem que a gente teve foi que eu já tinha alguns pacientes. Então, assim, para uma clínica normal conseguir 80 pacientes, demora às vezes 6 meses. E eu abri dia 7 de fevereiro de 2015, antes do carnaval. E o carnaval foi em fevereiro. No final do mês eu tinha 250 pacientes. Caramba! Então, primeiro assim, mês. Uma salva de palmas. Então, assim, foi a vantagem que me fez não fechar. Realmente foi uma vantagem. Então, assim, foi... talvez não fechar, não é que não fechar, mas talvez dê um fôlego pra gente conseguir alavancar um pouco mais rápido. E foi como você falou aí, né, Túlio? Devido ao seu atendimento, né? A forma que você tratava seus pacientes. E fica a lição pra galera que muitas das vezes a pessoa tá ali servindo a um chefe, a um patrão, tá ali no emprego e não dá o seu melhor. E às vezes a pessoa tem vontade de empreender, né? E aí fala assim, não, quando eu abrir o meu, eu dou o meu melhor. Não, cara, você tem que dar o seu melhor onde você estiver. Porque talvez se você não estivesse dando o seu melhor ali, você não teria conquistado esses 200 e tantos clientes, né? Eu acho que assim, isso é da personalidade de cada um, mas independente, não deveria ser. Né? Eu acho que o fazer o correto e fazer o melhor é independente. A partir do momento que você se propõe, eu falo isso hoje com meus funcionários. Falo assim, gente, não é porque eu sou dono e você é funcionário, não. Você sentou aqui na minha frente para me pedir um emprego, você fez um combinado que você daria o melhor, que você faria isso, e eu acreditei. Ao mesmo tempo, qual que foi o combinado? Você dá seu trabalho e a gente vai combinar um salário por isso. A gente combinou um salário e eu te pago certinho no final do mês. Só porque a empresa é minha, você não vai valorizar ela? Exatamente. Então, assim, os grandes empreendedores, eles foram ótimos funcionários. Isso. Com certeza. Então, sim, você tem que ser certo, correto com suas coisas. Então, a primeira coisa de tudo é independente o que você faça, qual a área que você faça. Faça sempre o seu melhor, cara. Faça sempre o seu melhor. Porque dessa forma você vai crescer. Show. Entendeu? E como você pontuou muito bem, né? Você falou assim, cara, o que fez a minha empresa aí conseguir alavancar mais rápido aí, ou como você falou, até não fechar, né? Quando a gente abriu, foi porque eu consegui aí no primeiro mês, em pleno carnaval, 250 clientes, cara. E você falou, e isso porque o pessoal já me conhecia, né? Obviamente porque você tinha o que fizeram essas pessoas que te conheciam uma coisa, né? Mas voltar e a ser seu paciente é outra completamente diferente. Era o diferencial também do atendimento que ele tinha aí com o cliente dele. Então, assim, isso é a primeira coisa que o empreendedor, se a gente for pegar, não importa em que proporção de escala que a gente está falando. O cara está começando agora, ele tem um cliente, cara. Esse um cliente, eu acho que o maior investimento que ele tem que fazer no negócio dele, o primeiro de todos, é em atendimento. Porque, cara, você não precisa de dinheiro para poder fazer isso, você não precisa ter um investimento enorme para poder fazer isso. O atendimento é coisa básica. E às vezes o empreendedor está pensando assim, cara, mas quando eu tiver isso, a minha empresa vai ser assim. Quando eu agora preciso fazer isso, agora eu preciso comprar uma poltrona nova, uma televisão, eu preciso reformar aqui, fazer uma fachada nova, porque vai atrair mais clientes. Só que ele não consegue olhar para uma coisa que ele pode fazer agora. Exato, que é o principal. Pequeno, que é focar 100% e dar um melhor atendimento para o cliente dele, que isso vai trazer. Mas vamos lá, conta aí. É a questão, cara, você até juntando nisso aí, é a questão assim, como você... É o básico.
trate os outros como você gostaria de ser tratado. Boa, perfeito. Imagina você chegando, qual que seja a sua área, cabeleireiro, dentista, o que for. Imagina você chegando no salão, como você gostaria de ser tratado, cara? Como você chega no dentista, como você gostaria de ser tratado? Então, assim, o que a gente fala é assim, sempre faça um bom atendimento. E para os dentistas, eu falo o seguinte, fazer uma odontologia correta é o básico, cara. É sua obrigação. Se você fizer um serviço que não é ruim, você é um picareta. Perfeito. Quando você vai num borracheiro, o cara fala que tem... Quando você vai no mecânico, ele fala que tem problema, que não tem, para te passar para ele ganhar mais seu dinheiro, porque você não entende daquilo, e, por exemplo, faz um serviço meia boca para depois você voltar, pô, você fica sabendo disso e fala assim, poxa, aquele mecânico, quem que for, pô, aquele cara é um pilantra. Aquele cara é um pilantra, é um tal, é ruim, porque a pessoa, tipo assim... Então, assim, o que eu falo? A odontologia é o básico. Você tem que entregar. Você não precisa ser o cara que vai fazer uma obra, um Picasso. Não precisa ser o Van Gogh. Você não precisa ser o cara, mas você tem que fazer o certo. O diferencial maior é o nosso atendimento, cara. Você ser atendido bem, quem não gosta? Quem não gosta de ser atendido bem? Então, assim, hoje em dia, na parte da gestão, o que a gente tenta passar para os outros funcionários é o que a gente já fez que deu certo. Essa qualidade do atendimento, a empatia, se sentir fazer isso. Tinha um professor meu, na época da faculdade, que a gente brigava porque a gente tinha que aprender as veias do corpo inteiro. Na prova tinha que descrever o caminho da hemácia no corpo, no pé, sair do coração, do pé e passar e tal no corpo inteiro e voltar pro coração de novo. Aí a gente brigando com ele, professor, vou estudar boca, cara. Por que você tá querendo que eu saiba o osso do dedão do pé e tal, o caminho da hemácia? Ele falou pra mim, você já viu alguma boca subir na rua aqui sozinha? Não, meu amigo, só o paciente inteiro. Então, você tem que conhecer um ser humano, você tem que conhecer um paciente. Então, você tem que tratar ele como humano, não como boca, não como dente, né? Show.